No mundo da aviação, cada voo é uma aventura e uma chance de conectar pessoas e lugares. Porém, às vezes, acidentes acontecem e mudam tudo em um instante. Esses momentos trágicos trazem dor, mas também ensinam lições importantes. Hoje vamos contar a história dos acontecimentos e acidentes de avião mais marcantes. Vamos ver o que deu errado e como esses erros ajudaram a tornar as viagens aéreas mais seguras. Vamos ouvir as pessoas que viveram esses momentos e aprender como, depois de cada caso, novas regras e tecnologias foram criadas para evitar que eles acontecessem novamente. Os irmãos Wright, Orville e Wilbur, foram dois americanos que não só sonharam com o voo, mas também o tornaram realidade. Em 1903, eles fizeram história ao voar no primeiro avião motorizado do mundo, o Wright Flyer, em Kitty Hawk, Carolina do Norte. O voo durou apenas 12 segundos, mas provou que era possível um ser humano voar com uma máquina. Antes desse voo, os irmãos Wright passaram anos estudando e testando diferentes ideias. Eles construíram planadores e fizeram muitos experimentos para entender como o ar trabalha em volta das asas. Toda essa preparação foi essencial para o sucesso deles. Após o primeiro voo, os irmãos não pararam. Eles continuaram melhorando seus aviões e fizeram voos cada vez mais longos. Em 1905, eles voaram por mais de meia hora em um dos seus aviões. Isso não só mostrou que o avião podia ficar no ar por um tempo considerável, mas também que poderia ser controlado. O sucesso dos irmãos Wright mudou o mundo. Eles abriram caminho para o desenvolvimento da aviação como a conhecemos hoje. Seus voos iniciais levaram a mais invenções e melhorias nos aviões, que eventualmente se tornaram uma maneira comum e importante de viajar e conectar diferentes partes do mundo. Graças a eles, podemos voar sobre oceanos e continentes, explorar novos lugares e reunir pessoas de todas as partes do planeta. O primeiro acidente aéreo da história aconteceu em 1910 e envolveu o pioneiro da aviação, Thomas Eftolin Selfridge. Ele era um tenente do Exército dos Estados Unidos e entusiasta da aviação, que viu no voo a promessa de um novo horizonte para a humanidade. No entanto, sua paixão pela conquista do céu teve um fim trágico durante um voo de demonstração com Orville Wright, um dos irmãos Wright. No dia 17 de setembro de 1910, Selfridge e Orville decolaram em um modelo aprimorado do Wright Flyer do Fort Myer, Virgínia, com uma multidão assistindo. Durante o voo, uma das hélices do avião quebrou e o Wright Flyer começou a se despedaçar no ar, caindo violentamente ao solo. Orville Wright sobreviveu com ferimentos graves, mas Selfridge não teve a mesma sorte e morreu devido aos ferimentos na cabeça, tornando-se a primeira vítima fatal em um acidente aéreo. A morte de Selfridge foi um choque para o público e para os entusiastas da aviação. Até então, os acidentes eram vistos como reveses menores na busca pelo progresso aeronáutico, mas a fatalidade trouxe uma realidade sombria. Voar era perigoso e tinha consequências mortais. Esse evento forçou fabricantes, pilotos e o governo a considerar mais seriamente a segurança na aviação. Como resultado direto da tragédia, houve um impulso para o desenvolvimento de padrões mais rigorosos de segurança e testes mais extensivos de aeronaves antes dos voos públicos. A percepção pública sobre a aviação mudou, com um novo foco na necessidade de regulamentações para proteger tanto os aviadores quanto os espectadores. A morte de Selfridge ensinou uma lição valiosa que reverberou através das gerações. Cada avanço vem com riscos, e a inovação deve sempre ser acompanhada por precaução e respeito pelas forças da natureza e pela fragilidade da vida humana. A aviação, desde então, tem progredido com a memória dessa tragédia em mente, esforçando-se para evitar que a história se repita. A Primeira Guerra Mundial foi um marco para a evolução da tecnologia militar, especialmente na aviação. Antes da guerra, os aviões eram vistos mais como novidades curiosas do que como instrumentos de combate eficazes. No entanto, o conflito global mudou tudo isso, transformando a aviação em uma peça crucial da estratégia e tática militar. No início da guerra, os aviões eram usados principalmente para reconhecimento. Pilotos voavam acima do campo de batalha para coletar informações sobre as posições e movimentos do inimigo.
Essas missões eram vitais para a inteligência militar, pois forneciam dados que não podiam ser coletados de outra forma. Rapidamente, os militares perceberam que os aviões tinham um potencial maior do que apenas espiar. Eles começaram a equipar os aviões com armas, incluindo metralhadoras e bombas. Os primeiros combates aéreos eram primitivos, com pilotos atirando uns nos outros com pistolas e rifles. Mas logo surgiram os ases da aviação, pilotos habilidosos e famosos por suas conquistas aéreas. A tecnologia avançou rapidamente durante o conflito. Os aviões tornaram-se mais rápidos, mais ágeis e mais capazes de sustentar danos. O design das aeronaves evoluiu para incluir múltiplos tipos de aviões, como caças, bombardeiros e dirigíveis. Além disso, a guerra estimulou inovações em áreas como comunicações, rádio e sistemas de mira para armas. A guerra também impulsionou o desenvolvimento de táticas militares aéreas. Os pilotos aprenderam a trabalhar em formações, a realizar ataques em mergulho e a defender posições-chave com suporte aéreo. Essas táticas seriam refinadas ao longo do século XX, mas tiveram suas raízes na urgência e inovação exigidas pela Primeira Guerra Mundial. Ao final da guerra, era claro que a aviação tinha se tornado um elemento indispensável do poder militar. A experiência da Primeira Guerra Mundial não apenas acelerou o desenvolvimento da tecnologia aérea militar, mas também estabeleceu o precedente de que o domínio do céu seria um fator decisivo em todos os conflitos futuros. O desastre do dirigível Hindenburg, ocorrido em 1937, foi um evento catastrófico que marcou o fim da era dos dirigíveis e provocou uma reavaliação global da aviação comercial. O Hindenburg era um dirigível alemão gigantesco, um verdadeiro hotel voador que oferecia luxo e conforto incomparáveis em suas travessias transatlânticas. No entanto, tudo mudou no dia 6 de maio daquele ano. Ao se aproximar para aterrissar em Lakehurst, Nova Jersey, o Hindenburg pegou fogo e foi consumido em chamas em menos de 1 minuto. Dos 97 passageiros e tripulantes a bordo, 36 pessoas perderam a vida. A tragédia foi transmitida ao vivo por emissoras de rádio e capturada em filmagens chocantes que circularam pelo mundo, gravando o desastre na memória coletiva da sociedade. A investigação subsequente revelou que o incêndio poderia ter sido causado por uma faísca que inflamou o hidrogênio usado para manter o dirigível no ar, embora a causa exata ainda seja objeto de debate. O uso de hidrogênio, escolhido sobre o não inflamável hélio devido a restrições de exportação dos Estados Unidos, foi criticado e revelou os riscos extremos associados a essa tecnologia. O impacto do desastre foi imenso e imediato. A confiança do público nos dirigíveis desmoronou, e a indústria de dirigíveis, uma vez florescente, rapidamente declinou. O evento forçou a aviação comercial a focar em aviões, que eram percebidos como mais seguros e eficientes. Como resultado, houve um impulso para melhorar a segurança e a tecnologia dos aviões comerciais, o que levou ao desenvolvimento de aeronaves mais avançadas e confiáveis. A tragédia do Hindenburg também resultou em mudanças regulatórias e operacionais na aviação. Normas mais estritas foram implementadas para o design, manutenção e operação de aeronaves. Além disso, a tragédia enfatizou a necessidade de sistemas de segurança aprimorados, que se tornaram um foco central para as companhias aéreas e fabricantes de aviões. Em resumo, a queda do Hindenburg foi um momento definidor que não só pôs fim ao uso de dirigíveis para passageiros, mas também ajudou a moldar o futuro da aviação comercial, pavimentando o caminho para a era do transporte aéreo que conhecemos hoje. A introdução do radar durante a Segunda Guerra Mundial foi uma das inovações tecnológicas mais significativas da época e teve um impacto duradouro na segurança e eficiência dos voos. O radar, que é um acrônimo para Radio Detection and Ranging, permite a detecção de objetos distantes e sua posição através do uso de ondas de rádio. Desenvolvido primeiramente para fins militares, o radar tornou-se uma ferramenta crucial para os aliados, ajudando a detectar aviões e navios inimigos mesmo em condições de visibilidade zero. Com essa nova tecnologia, foi possível ganhar vantagem estratégica sobre os oponentes, conduzindo ataques surpresa ou defendendo-se deles com maior eficácia. A importância do radar não se limitou ao combate.
Após a guerra, a tecnologia foi rapidamente adaptada para uso civil na aviação comercial. O radar possibilitou o rastreamento de aeronaves em voo, melhorando a coordenação do tráfego aéreo e aumentando a segurança dos passageiros. Os controladores de tráfego aéreo começaram a usar o radar para localizar aviões no céu, prever suas trajetórias e evitar colisões, o que era especialmente útil em rotas congestionadas e em aeroportos movimentados. Além de melhorar a segurança, o radar também aumentou a eficiência da aviação comercial. Permitiu que os voos fossem operados em condições meteorológicas adversas e durante a noite, aumentando assim a confiabilidade e a pontualidade das linhas aéreas. Isso também significou que os aviões podiam voar em altitudes mais altas, onde o ar é mais frio e menos denso, melhorando o consumo de combustível e a velocidade dos voos. A introdução do radar representou um grande passo para o desenvolvimento da aviação. Transformou a maneira como os voos são monitorados e gerenciados, contribuindo para um sistema de aviação muito mais avançado e sofisticado. Até hoje, o radar continua sendo uma ferramenta indispensável na gestão do espaço aéreo mundial. O nascimento da era do jato nos anos 1940 representou uma revolução no transporte aéreo, marcando o início de uma nova fase de velocidade e eficiência para viagens e carga em todo o mundo. A introdução de aeronaves a jato foi um divisor de águas que alterou fundamentalmente o setor da aviação. Tudo começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando as forças militares buscavam aviões mais rápidos e com melhor desempenho para superar os adversários. O primeiro jato operacional, o alemão Heinkel He 178, voou pela primeira vez em 1939. No entanto, foi o desenvolvimento do britânico Gloster Meteor e do alemão Messerschmitt Mi-262 que solidificou a presença do jato como uma força potente no combate aéreo. Após o fim da guerra, a tecnologia de jatos militares foi adaptada para uso civil. O de Havilland Comet, lançado em 1949 pela Grã-Bretanha, foi o primeiro avião a jato comercial, capaz de transportar passageiros a velocidades e altitudes maiores do que os aviões movidos a hélices que dominavam a época. Isso significava que os voos eram mais curtos e mais confortáveis, com menos turbulência e ruído. A era do jato também levou a um aumento significativo na capacidade de carga das aeronaves, o que permitiu uma expansão do comércio global e do turismo internacional. Com a possibilidade de cruzar continentes em apenas algumas horas, os jatos tornaram o mundo muito menor e mais acessível. Os jatos não apenas aumentaram a velocidade e a altitude dos voos, mas também melhoraram a segurança e a confiabilidade do transporte aéreo. Motores a jato são mais simples em design do que seus equivalentes a pistão, resultando em menos peças móveis e uma menor taxa de falhas. Além disso, os jatos podem voar acima das condições climáticas que frequentemente atrapalham os voos de aeronaves com motor a pistão, o que reduz o risco de acidentes devido ao mau tempo. A introdução de aeronaves a jato não foi apenas uma etapa evolutiva na aviação. Foi uma revolução que mudou a face da viagem moderna. A era do jato fez da aviação uma opção viável e popular para o transporte de massa, abrindo novos caminhos para a interconexão global e a descoberta cultural. A tragédia de Tenerife é marcada como o pior acidente aéreo da história em termos de vidas perdidas. Ocorreu em 27 de março de 1977, quando dois Boeing 747 colidiram na pista do aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife, Espanha. O desastre resultou na morte de 583 pessoas e alterou profundamente os protocolos de segurança e comunicação na aviação. O acidente aconteceu em um dia de visibilidade extremamente reduzida devido à presença de neblina densa. Um dos jatos, pertencente à KLM, iniciou a decolagem sem permissão de controle de tráfego aéreo, enquanto o outro, da Pan American World Airways, ainda estava na pista. A confusão foi agravada por uma série de mal-entendidos e comunicações truncadas entre os pilotos e a torre de controle. Após a colisão, as investigações enfatizaram a necessidade de melhorias na comunicação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo. Uma das principais mudanças foi a implementação do procedimento de readback e hearback,
que requer que as mensagens de controle de tráfego sejam repetidas pelos pilotos para confirmação antes de serem executadas. Além disso, foi adotado o uso estrito de fraseologia padronizada em inglês na aviação internacional, para minimizar o risco de mal-entendidos. Outra consequência foi a introdução de regras mais rígidas sobre o uso de pistas e a necessidade de clareza absoluta sobre as instruções de hold, espera, e clearance, autorização. Além disso, foi reconhecida a importância de evitar a pressa e o estresse na tomada de decisões no cockpit, incentivando uma cultura de segurança onde a verificação e a cautela são priorizadas. O desastre de Tenerife também contribuiu para o desenvolvimento do treinamento de gerenciamento de recursos de cockpit, CRM, Cockpit Resource Management, que foca na comunicação eficaz, no trabalho em equipe e na tomada de decisão dos tripulantes. Esse treinamento visa prevenir acidentes, ensinando as equipes de voo a operar com mais coesão e consciência situacional. A tragédia foi um ponto de inflexão para a aviação, demonstrando dramaticamente as consequências de falhas de comunicação e protocolos inadequados. As lições aprendidas com Tenerife foram duras, mas fundamentais para transformar a aviação em um meio de transporte mais seguro. O voo 191 da American Airlines, que sofreu um desastre em 25 de maio de 1979, tornou-se um estudo de caso fundamental para a aviação comercial, resultando em mudanças significativas nos procedimentos de manutenção das aeronaves. O acidente aconteceu logo após a decolagem do Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago, quando um motor do McDonnell Douglas DC-10 se desprendeu da asa esquerda do avião, levando à perda de parte do sistema hidráulico e ao consequente descontrole da aeronave. O avião caiu em um campo aberto, matando todas as 271 pessoas a bordo e 2 no solo. A investigação do National Transportation Safety Board, NTSB, revelou que o desastre foi causado por uma série de falhas nos procedimentos de manutenção adotados pela American Airlines. Em particular, foi identificado que o método utilizado para remover e reinstalar o motor e o suporte pylon, como uma unidade única para economizar tempo, foi feito de forma inadequada, enfraquecendo a estrutura de fixação do motor à asa. Como resultado das descobertas, a indústria da aviação tomou várias medidas para melhorar a segurança. A Federal Aviation Administration, FAA, do ZEUA, ordenou a inspeção imediata de todos os aviões do mesmo modelo para verificar possíveis falhas de manutenção. Também foram implementados procedimentos mais rígidos de manutenção e treinamento, exigindo maior aderência aos manuais de serviço dos fabricantes de aeronaves e supervisão mais rigorosa de todos os aspectos da manutenção de aeronaves. Além disso, houve um aumento no escrutínio sobre a prática de outsourcing da manutenção por companhias aéreas e sobre a necessidade de documentação completa e precisa dos trabalhos de manutenção. A indústria aérea também reconheceu a importância da redundância nos sistemas críticos das aeronaves, como os sistemas hidráulicos, para garantir que o avião possa ser controlado mesmo após uma falha catastrófica. O acidente do voo 191 ressaltou a importância da segurança operacional e da manutenção como fundamentos vitais para a confiança do público na aviação comercial. As lições aprendidas desse trágico evento ajudaram a formar uma base para as práticas de manutenção seguras que são um padrão na indústria hoje. O desastre do ônibus espacial Challenger, ocorrido em 28 de janeiro de 1986, é lembrado não apenas por seu impacto técnico na exploração espacial, mas também pelo profundo efeito emocional que causou em todo o mundo. O Challenger se desintegrou 73 segundos após o lançamento, resultando na morte de todos os 7 tripulantes, incluindo a professora Krista McAuliffe, que teria sido a primeira civil a viajar ao espaço. A tragédia abalou o público em geral e a comunidade científica, gerando ampla cobertura da mídia e levando a uma pausa imediata em todos os voos de ônibus espaciais. O evento destacou os riscos inerentes à exploração espacial e o impacto de falhas técnicas em missões altamente complexas e perigosas. A investigação subsequente revelou que a causa do acidente foi uma falha no anel de vedação de um dos propulsores de foguete sólido.
que não conseguiu selar devido às baixas temperaturas no momento do lançamento. Esta descoberta levou a um questionamento rigoroso das práticas de engenharia e de tomada de decisões da NASA, especialmente em relação à gestão de riscos e à cultura organizacional que priorizava os prazos acima da segurança. Em resposta ao desastre, a NASA empreendeu uma revisão abrangente de seus procedimentos de design, teste e gerenciamento de segurança. O programa do ônibus espacial foi temporariamente suspenso, enquanto as recomendações da Comissão Rogers, formada para investigar o acidente, eram implementadas. Essas mudanças visavam não só a corrigir as falhas específicas que levaram ao acidente do Challenger, mas também a melhorar a segurança e a confiabilidade de todas as futuras missões espaciais. O impacto do desastre na indústria aeroespacial foi igualmente significativo, com um exame mais rigoroso dos processos de fabricação e qualidade dos contratados e fornecedores. Além disso, houve uma reavaliação global das políticas e dos objetivos da exploração espacial, com muitos programas tendo que justificar seus custos e riscos de uma maneira que nunca haviam sido obrigados antes. Em um nível mais pessoal, o desastre do Challenger serve como um lembrete solene da bravura dos astronautas e do comprometimento dos envolvidos na fronteira final da humanidade. O legado deixado pelos tripulantes do Challenger continua a inspirar gerações futuras a olhar para o céu e aspirar ao progresso, mantendo sempre em mente o preço que às vezes deve ser pago pela ambição e pela exploração. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que irá gostar desse que está aparecendo agora em sua tela. Até já!